Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, que a graça e o favor de Deus esteja repousado sobre você e sobre a sua família. Trazendo um pouco mais da palavra em Salmo 127:1, essa palavra é linda. Leia ela todinha depois, tá bom? Em Salmo 121, a palavra diz assim: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia os sentinelas. A palavra nos mostra que não adianta de nada o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso sacrifício humano, o nosso talento, a nossa perspicácia, se o Senhor não colocar as mãos sobre a nossa casa ou sobre tudo que estamos fazendo. Tudo que somos, a partir do momento que somos comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, a partir do momento que você entregou a sua vida para Ele, você tem que entregar 100% tudo. Não adianta você edificar e permitir que Ele edifique somente uma área da sua vida. O Senhor precisa estar dentro do seu lar, dentro dos seus sonhos, dentro dos seus projetos, na totalidade, 100%. Se você observar mais abaixo, o texto fala também de flechas. Flecha fala de filhos. Não adianta você edificar somente a si, você precisa edificar os seus filhos. E para edificar os seus filhos, a sua vida precisa estar pautada na palavra e na edificação do Senhor. Porque eles é que são a bênção e a sua herança. Mas ao ler esse texto, eu lembrei de Pedro. E da história que a palavra nos conta sobre Pedro. Presta atenção, teve um determinado dia, Pedro passou a madrugada toda pescando. E como a palavra nos conta, Pedro era um exímio pescador. Pedro pescava muito, ele era bom no que ele fazia. Ele era conhecedor daquela região, então ele sabia onde ele lançava as redes dele. Porém, aquela noite específica, ele passou a noite toda pescando e não pegou nada. Então chega Jesus e entra dentro do barco, pede o barco de Pedro para ir pregar e ele se afasta da beira do mar e vamos para o fundo. E ele passa ali ministrando, ensinando no barco que era de Pedro. E a palavra fala que ele pede para Pedro logo depois, mais tarde, Pedro, lança sua rede aqui. Pedro disse, mas Senhor, eu já passei a madrugada toda pescando e nesse lugar eu não peguei nada. Presta atenção. Nesse mesmo lugar, Pedro passou toda a madrugada pescando e Jesus pede para ele, lança a rede ali. Ele falou, mas nesse mesmo lugar eu sou experiente, Senhor. Eu já joguei e não tem nada, eu não vou pegar. Presta atenção. Quando Jesus entra no barco, ele pede o barco de Pedro, fala de intimidade. Fala de um Senhor que conhecia o seu servo e fala de um servo que tinha intimidade com o seu Senhor. Para que o Senhor lance algo sobre a sua vida, você no mínimo precisa ter intimidade, precisa ter relacionamento. É sobre isso que o secreto quer dizer. Não adianta nada você ser bom no que você faz ou você lutar todos os dias por algo se sobre você não tiver o seu guardião, se a sua vida não estiver pautada numa palavra, se a sua vida não estiver edificada sobre princípios e fundamentos, e nós estamos falando da palavra de Deus. Mas olha, por mais que o seu talento e a sua capacidade já tenham te abençoado muito ou deixado de abençoar por um determinado tempo, presta atenção. Se você tem relacionamento, intimidade com o seu Senhor, Ele vai liberar palavras para você e sobre você que vão transformar toda a sua realidade. Então busca intimidade e seja obediente, porque Pedro fez o seguinte, quando o Senhor falou, lança a rede aqui, ele disse, mas eu já lancei, mas sobre a sua palavra eu lançarei, Senhor. E quando ele lançou, para surpresa de todos, inclusive de Pedro, a rede veio lotada de peixe. Porque assim é o Senhor.
Ele é aquele que transforma situações e realidade. Ele é aquele que libera palavras sobre você e transforma tudo que está ao seu redor. Então, creia na palavra e busca sobre o que você está edificando a sua vida, sobre o que você está edificando a sua família, sobre o que está pautada a sua fé e qual é o tipo de oração que você tem feito. Qual é o tipo de entrega, aonde você está no seu lugar de intimidade. Que você, além de não ouvir, não obedece. Quando você vai para o seu lugar de intimidade, você precisa ouvir o que ele está te falando. E mais do que ouvir, obedecer. Porque sobre a palavra do Senhor, tudo é transformado. Amém? Veja bem como você está edificando a sua vida. E como a sua vida vai edificar a vida dos que moram com você. Tenha um dia extremamente abençoado. E deixa o Senhor lançar palavras sobre a sua vida. Amém?